Bom, leitores do Correio Brasiliense, a gente está aqui com o João Weiner, que é o diretor do filme A Jaula, que está prestes a estrear. O filme é bastante tenso, eu acho que ele vem num momento oportuno, né? Fala muito sobre, no caso individual, mas que pode ser trazido para o coletivo de uma certa maneira. Eu não sei se ele tem pretensões políticas também, João. O que tu me diz um pouquinho sobre o viés de uma sociedade que parece estar meio sob controle, não só da pandemia, mas parece que tem alguma coisa, uma instância dita superior, porque eu acho que pouca gente vai concordar que ela é superior, mas enfim, estamos sendo regidos meio que à revelia, né? Pois é, cara, eu acho que tem uma coisa, né, quando a gente filmou em 2018, novembro, né, de 2018, Bolsonaro já tinha sido eleito, né, mas não tinha tomado posse ainda. Então, dentro desse nosso desafio, que era adaptar esse roteiro argentino para a realidade brasileira, a gente tinha que imaginar como estaria a realidade brasileira 2, 3 anos depois, quando o filme fosse lançado. Então, a gente meio que pensou, fez quase um exercício de futurologia ali para tentar entender como estava. E aí, cara, o que a gente apostou lá atrás, e que infelizmente acabou se mostrando uma realidade, é que o Bolsonaro no poder, ele estimula essas pessoas, né, que têm raiva, a tirar essas ideias malucas do campo das ideias e levar para a prática, né? O que esse governo faz, de alguma maneira, é tipo autorizar que as pessoas sejam violentas, dizer que as pessoas têm que ter armas, que as pessoas têm que matar os bandidos, que as pessoas têm que isso e que têm que aquilo, e acaba estimulando esse tipo de ação. Então, isso é uma coisa que é um diferencial do nosso filme em relação ao original argentino. A Argentina vive um outro momento político, a violência na Argentina é diferente da violência no Brasil, né? Então eu acho que foi nesse lugar onde a gente conseguiu interferir mais e trazer uma camada que é uma camada que não tem no argentino, por uma questão de que o argentino é um outro lugar, é uma outra realidade, é um outro jeito de pensar. Mas também, por outro lado, é importante dizer que esse sentimento da justiça com as próprias mãos, ele não é um sentimento que é do bolsonarismo, é um sentimento que vem de outro. O Brasil sempre foi um país violento, né? De tempos em tempos a gente tem essa galera meio que saindo do esgoto, né? Então, a ditadura militar, essa galera saiu do esgoto e veio jogar o ódio deles para cima das pessoas. Eles voltaram para o esgoto. Com o Bolsonaro, eles estão saindo do esgoto de novo, né? Um tempo depois. Então, é meio cíclico, assim, né? Uma coisa que faz parte da mentalidade do brasileiro, essa coisa da justiça com as próprias mãos, assim, né? Da vingança, né? E tudo. Então, o Bolsonaro é só o momento que a gente está vivendo. Não é culpa dele, só dele, entendeu? Ele só está estimulando uma parada que é natural do país, que de tempos em tempos sai do esgoto e vem infernizar a nossa vida. Eu te pergunto que recursos tu acha que tu acredita que tu tenha conseguido colocar no filme, injetar no filme e tornar ele mais cinematográfico, porque à primeira vista a ideia de que se tem é que vai ser um texto muito teatral ou que vai, como tem toda a limitação meio espacial, né? O que tu fez para incrementar um pouquinho a dinâmica que é própria do cinema, né? Eu acho que o roteiro, né, que é um roteiro argentino, que eu acho absolutamente sensacional o cinema argentino. Eu sou muito fã do Mariano, que é o cara que escreveu esse roteiro. O cara fez Cidadão Ilustre, fez O Homem ao Lado, então para mim foi um puta de um presente pegar um roteiro desses caras, porque, cara, não tem roteirista assim, sabe? Tipo, é foda você achar uns roteiros que são tão bem resolvidos e dentro de um ambiente pequeno, enfim, dentro de uma... Então o roteiro, ele naturalmente, ele tem quebras que ajudam a quem está dirigindo o filme a trazer um pouco dessa coisa cinematográfica. Você nunca fica muito tempo no mesmo lugar, sempre acontece alguma coisa. Que seja uma ligação do Nero, que seja o casal que transa do lado de fora, que seja o policial que chega, né? E a gente foi meio que tentando encontrar o limite do espectador ali, entendeu? Porque também não dá para deixar muito tempo o cara sem acontecer muita coisa, porque o cara não aguenta. Então, eu acho que a fotografia ajudou muito. A gente trabalhou com 2 carros, um carro todo picotado, né? Enfim, o carro parecia um carro de Lego, que a gente abria, tirava as coisas e tudo, e um outro carro que era um carro para filmar de fora, né? Então, com isso, eu acho que o fotógrafo teve um papel muito importante nisso também. Eu desafiei o Léo, que era o fotógrafo, a não repetir take dentro do carro. Que é uma puta de uma sacanagem, entendeu? Fazer o cara filmar 1 mês dentro do carro e falar pra ele não repetir take, entendeu? É foda, é difícil. Mas eu acho que ele foi muito bem nessa missão, assim, de não ficar tudo parecido. Porque repetir take era uma coisa que deixaria o filme um pouco mais monótono.
né? Quando cada hora a câmera está num lugar, está em cima, está no teto solar, está na frente, está na lateral, está de baixo para cima, sabe? Isso aí acaba dando um dinamismo. Só faltou colocar o drone dentro do carro, eu acho, né? De uma certa maneira. Só faltou isso. Também, né? Exatamente. Então eu acho que e aí eu acho que teve uma mágica que aconteceu que foi muito interessante, que foi o entrosamento entre o Chay e o Léo, que é o fotógrafo, né? Muitas vezes a gente nem ensaiava tanto, né? Porque o Léo entendia o que o Chay ia fazer, o Chay entendia para onde o Léo estava indo, e teve uma dança dos dois dentro do carro que eu acho que trouxe um dinamismo que foi interessante, assim. Eu acho que esse entrosamento dos dois foi muito, muito legal, assim, de ver. Mas é isso, a gente foi tentando trabalhar na montagem também. Quando a gente vem para a montagem, aí a gente consegue deixar mais cinematográfico, né, na hora de cortar, na hora de picotar, enfim. Pergunto também com relação à pandemia. A gente já está vivendo um momento muito introspectivo, um momento que eu acho que as pessoas estão cansadas de ficarem acondicionadas ou dentro de X ou Y ambiente, né? Como é que é isso, ter que lidar com um público que talvez já esteja um pouquinho saturado disso e, ao mesmo tempo, me fala dessa futurologia. Quem é essa pessoa que te dá esses cliques tão... Quer dizer, a gente estava em 2018 e vocês já estavam falando de confinamento, né? Não, confinamento, confinamento foi uma coincidência, né? O que a gente conseguiu prever foi que o Brasil estaria pior com o Bolsonaro, porque isso era meio óbvio, entendeu? Qualquer pessoa ia entender, e que esses idiotas empoderados iam estar fazendo merda por aí, assim. Basicamente, isso é uma coisa que era absolutamente previsível, né? Agora, a pandemia não, o confinamento foi uma coincidência, assim. Não sei como as pessoas vão reagir, cara. Sinceramente, eu não sei. Atualmente, as pessoas já estão mais saidinhas, assim, digamos assim, né? Não tem mais tanta gente... Mas é um outro tipo de confinamento também, né? Não sei, cara. Não sei como isso vai bater. Eu tenho algumas dúvidas, assim. Especialmente em relação a como é que vai bater para os bolsonaristas, por exemplo, né? Talvez eles adorem o doutor e... Eu pensei, não é o público que possivelmente tu almeja, mas será que eles não vão, de repente... tomaram conta da nossa bandeira, capaz de tomarem conta do público do teu filme, né? Pois é, né, cara? Eles são burros e não entendem ironia, na sua grande maioria, né? Então pode ser que eles gostem, que eles vão para assistir um médico fazendo certo, um cidadão de bem torturando um pobre de um ladrão dentro do carro, entendeu? Talvez eles tenham muito prazer com isso, é bem provável. Enfim, não sei. Me fala um pouquinho do comparativo possível também de uma situação que a gente viveu intensamente, que foi a questão do ônibus 174, que a gente acaba, de uma certa maneira, e aí entra até um pouco do Padilha na história, né? Porque se a gente parar para pensar, ele foi o cara lá do ônibus 174, ele é o cara do totalitarismo, da tautologia, um pouquinho, quando a gente olha para o Tropa de Elite, né? Tu acha que são filmes que dialogam de alguma maneira ou não? Teu cinema tem alguma afinidade com o do Padilha? Cara, eu não sei se eles dialogam muito, não. Essa história é uma história diferente, né? Eu acho que o grande lance dessa história é a confusão que dá no final, né? Quando você vê o médico fazendo o ladrão de refém, a própria loucura da apresentadora que não sabe, né, como é que ela vai narrar aquilo, como é que o vagabundo é a vítima, né? Tipo, né? O médico, o doutor é o bandido, né? Não entra na cabeça das pessoas que um cara branco, médico, de jaleco, de avental, possa ser o bandido, né? Eu nunca tinha pensado num comparativo com o ônibus 174. Eu, sinceramente, não vejo muita asemelhança nessas duas histórias, assim. Eu vou até rever o ônibus 174. Eu acho que pode ter, sim, cara. Pode ser interessante, sim. Nunca parei para pensar nisso. Acho que eu preciso refletir um pouco mais para te responder isso. E com relação a esse mundo cão trazido da televisão, né? Como é que tu é um espectador que está afastado disso? Tu teve que te embrenhar um pouco para poder trazer esse universo aqui agora, literalmente, para o filme, né? E aproveito também para perguntar, tu falou sobre o dado da questão de serem dois brancos em conflito. De uma certa maneira, se foge do estereótipo do negro que poderia estar no lugar do bandido. Isso foi uma coisa pensada. Isso é derivado também de um roteiro argentino, porque, enfim, não se vê muita miscigenação na Argentina, né? Te pergunto. Não, isso foi uma opção nossa, cara. Eu achava que o bandido tinha que ser um cara branco, né? Exatamente por conta de estereótipo, de tudo isso. A gente não queria cair nesse lugar.
E o médico também tinha que ser um cara branco, não faria sentido ter esse cara, o personagem do Nero, ser um cara preto, não faria muito sentido. Em relação à coisa do mundo cão, o meu trabalho pessoal anterior, de documentário e de fotografia, vem desse lugar. Eu trabalhei no Notícias Populares, que era um jornal sensacionalista aqui de São Paulo, aquele que espremia e saía sangue. Né? Fotografei cadáver de madrugada durante muito tempo. Eu vivi muito isso. Eu trabalhei no Carandiru. Eu fiquei 4 anos fotografando o Carandiru, fiz um livro. Então eu tive muito contato com bandido e com polícia também, né? Para construir o personagem da Mariana. Então, na hora de construir o personagem do Chay, meu maior desafio foi deixar o Chay maloqueiro. Porque o Chay é cara bonito daquele jeito, é difícil você fazer ele imprimir um maloqueiro. Aí que eu fui atrás, chamei o cabeleireiro do Mano Brown, que é o Josias, que veio cortar o cabelo do Chay. Né? Eu trouxe o Ferrez, que é um escritor aqui da periferia, para dar uma consultoria nos textos do Chay, ensinar ele a falar a gíria do jeito certo. Né? A gente foi meio que construindo em cima da experiência que eu tive. Então, foi razoavelmente tranquilo fazer isso, assim, pela minha experiência no jornalismo. Né? Eu vivi muito esse mundo cão, né? Do lado da imprensa, né? Muitas vezes ali. E trazer a Astrid é um personagem que não está no argentino, está só no nosso, e que ela vai meio que dando uma guiada, assim, né? Na catarse, né? Que é a espetacularização da violência. Na verdade, a violência vira um grande espetáculo no fim do filme. Né? E as pessoas estão lá aplaudindo, as pessoas estão votando se ele deve matar o vagabundo ou se ele não deve matar o vagabundo. Sendo que talvez o vagabundo seja o médico, né? Enfim, a gente queria criar um pouco essa confusão na cabeça das pessoas, assim. O que eu ia te perguntar também era com relação aos atores, o que tu pode falar um pouquinho sobre essas escolhas, até onde houve escolha e renúncia e coincidências e, enfim. A gente estava procurando essa dupla, né? E o Chay e o Nero tinham acabado de fazer aquela novela Império, em que eles faziam o mesmo personagem. E as pessoas estavam malucas com essa dupla, Chay e Nero. Só que eles estavam na mesma novela, mas eles nunca estavam na mesma cena. Como eles faziam o mesmo personagem, o Chay era o Nero jovem e o Nero era o comendador lá, enfim. Então, a gente quis botar os dois juntos. A gente achou que essa química já existia e que era, cara, botando os dois juntos, a gente tinha certeza que ia dar liga. E deu, né? Eu acho que deu. E aí o terceiro elemento dessa parada, no filme original argentino, o personagem da Mariana é vivido pelo Brandoni, que é um ator argentino incrível, mais de 80 anos. Né? E eu quis quebrar isso, eu achei que precisava de uma mulher nesse filme. E, cara, eu acho pra mim, a Mariana é uma das maiores atrizes do planeta, entendeu? Tipo, eu acho ela uma gênia. E a gente meio que adaptou esse personagem do Brandoni, que era um senhor de 80 anos, para Mariana. E eu acho que foi uma escolha acertada, porque a Mariana entregou, cara, uma parada muito, muito, muito legal, assim. Tu falou em escolha, te pergunto também, a questão do Paraná é uma coincidência ou não é? Porque, enfim, eu sei que o próprio Nero é do Paraná, mas a gente viu umas coisas meio estranhas também vindas de lá, né, recentemente. Cara, foi, talvez, inconscientemente tenha sido, assim, mas a gente botou Paraná muito por causa do Nero. E porque fazia algum sentido esse cara ter vindo do Paraná, entendeu? Ter vindo de Curitiba, enfim. Mas foi muito por conta do Nero, na verdade, assim. Não tem uma ironia nisso aí também, assim. E a escolha também dele ser um cara que tem uma voz potente, de uma certa maneira. A gente está acostumado a ver ele até cantando, né? Tem aquele DVD dele, que é bem bacana. Isso interferiu também a questão da voz dele? Cara, não, a gente, enfim, só voltando um pouquinho para outra pergunta, a gente pensou que tinha que ser um estado do Sul, né? Os estados do Sul são mais conservadores, então fazer sentido. E acabou virando Paraná porque é o Nero, só porque é a terra dele. A gente pensou muito mais na atuação, né? A gente sentiu que a gente precisava deixar um pouco mais caricato esse personagem. Porque quando a gente tentava fazer um diálogo um pouco mais natural ali, né, no Viva Voz, não estava imprimindo legal. E aí a gente resolveu apertar um pouco esse parafuso ali no Nero para que ele ficasse um vilão um pouco mais caricato. Porque ele estava só na voz, entendeu? Você não tinha a figura dele na primeira metade do filme, na primeira, 70% do filme, ele não aparecia. Então a gente precisou dar essa... E aí acabou entrando aqueles cacos, enfim, os talquei, não sei o quê, porque a gente precisou deixar um pouco mais... forçar um pouquinho ali, assim, para facilitar a compreensão, né? Mas não foi, a gente não pensou muito nessa coisa da música, não. A gente pensou muito no vilão, né? O Nero é um cara bom de vilão, né? A gente raspou aquela cabeça dele, deixou ele careca, enfim, foi
Acho que virou um vilão bem icônico do Nero, esse Dr. Henrique.